17:23. Lucas 17:23 e Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Lucas 17:23. Deus santo e poder e glória. Lucas 17:23. Hoje o tema da mensagem é a igreja Esmirna e a igreja Filadélfia contra os falsos profetas charlatões da fé. Lucas 17:23. Ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vais, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, que eu venho diminuir, o Senhor vem crescer. Tudo aquilo que atrapalha essa mensagem, o Senhor possa estar repreendendo. Vai repreendendo, ó Deus da salvação, todos os demônios que lutam como represália contra essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa estar bloqueando eles, repreendendo-os. Envia os teus anjos para pelejar. Manda fogo nesses demônios, em nome de Jesus Cristo, que tem lutado, represália contra a mensagem de Deus. Ali Daniel, ele estava orando e havia uma represália dos principados da Pérsia, que se colocaram de frente para que Daniel não recebesse a vitória. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa estar repreendendo em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus, o Pai dá todas as coisas ao Filho. Deus Santo, toda glória, todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus. Deus Santo e maravilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Só venha nos dar sabedoria nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, essa mensagem de hoje é uma mensagem muito forte. Uma mensagem contra os charlatões da fé. O apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e os demais apóstolos,
Eles foram ordenados por Deus para pregar contra os falsos doutores, reprimir os falsos doutores. Você lê as cartas de Paulo, de Pedro, de João, você verá eles reprimindo e abrindo os olhos das pessoas contra os falsos profetas. Jesus, ele disse que eles virão como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aparecerão muitos falsos cristos, dizendo para você palavras persuasivas, palavras que agradam os seus ouvidos. Eles dirão: ei-lo ali, ei-lo aqui. Não os sigais. Por quê? Por causa dos seus frutos. Jesus disse: não pode uma árvore boa dar fruto bom, não pode uma árvore boa, dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. Pelos seus frutos os conhecereis. Apóstolo João pregou contra eles dizendo: o espírito do erro e o espírito da verdade. Eis a diferença do espírito do erro e do espírito da verdade. O espírito do erro, ele não ouve a palavra de Deus para obedecer. O espírito da verdade, ele ouve a palavra de Deus para obedecer. Oh, glória! O espírito da verdade, quando a pessoa tem o espírito da verdade, ela obedece à fé. Ela teme a Deus. Você vai entrar numa fofoca, vai começar a falar mentira. A pessoa que tem o espírito da verdade, ela sairá dessa mentira, sairá dessa fofoca e não se entregará às más conversações. Esse é o espírito da verdade. O espírito do erro, aleluia, ele vai entrar na fofoca, ele vai entrar na mentira, ele vai entrar na falsidade, ele vai entrar nas inimizades. Esse é o espírito da mentira. Eis a diferença dos anticristos e aqueles que não são anticristos. Jesus disse para que nós não venhamos entrar para ouvir os falsos profetas. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos obreiros, os obreiros da iniquidade, que não poderão mais se levantar, os obreiros da iniquidade. Então está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus te chama para ser verdadeiro. Jesus te chama para largar a falsidade. Jesus te chama, aleluia, para ter sede, fome pelo verdadeiro ensino, o ensino da palavra de Deus. Você deve ouvir o profeta que não tem somente o ensinamento da palavra, mas também que tem a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que confirma o holocausto, que confirma o sacrifício. É a palavra. Deus Santo tem poder e glória. Não somente, aleluia, pregar o Evangelho, mas também viver o Evangelho. Deus Santo tem poder e glória. Aquele que vive o Evangelho, Deus Santo e maravilha, ele, aleluia, ele tem um cheiro de Cristo. Aonde ele vai ter essência, aonde ele vai ter o temor. As pessoas olham para ele e para ela, ali vai um homem de Deus, ali vai um profeta, uma profetisa, como a mulher, aleluia, glória a Deus, quando a mulher de Sune, aleluia, glória a Deus, a sunamita, ela viu o profeta Eliseu e viu o cheiro de Cristo, ela via a unção, aleluia, de Deus na vida dele. Ela disse, aleluia, vamos construir um quarto para que esse
esse homem venha ficar aqui e venha profetizar sobre a minha vida, e venha profetizar sobre o meu futuro, porque eu sou uma mulher que temo a Deus, eu sou uma mulher que pratica a palavra. Deus santo e poder e glória. Quem teme a Deus, quem pratica a palavra, Deus santo e poder e glória, ele ama a unção. Quem teme a Deus e pratica a palavra, ele ama estar perto. Quem tem cheiro da unção, Deus de maravilha. Porém, aleluia, a igreja de Esmirna e Filadélfia, elas pregavam a palavra, pregavam a verdade e viviam a verdade. Deus santo e poder e glória. Elas não somente faziam a obra, mas elas, aleluia, praticavam a palavra, tinham o primeiro amor. Porque você pode ter o amor pela obra, mas pode não ter o amor pelo dono da obra. Deus santo e poder e glória. Assim acontecia com a igreja de Efésio, aleluia, com a igreja de Laodiceia. Eles tinham amor pela obra, mas não tinham amor pelas obras da palavra. Eles, aleluia, amavam, aleluia, falar de Jesus, mas não amavam viver a essência de Jesus. Deus santo e poder e glória. E Jesus disseram para eles: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e eu virei contra vocês como ladrão. Aleluia, glória a Deus. E a igreja de Esmirna e Filadélfia, elas pregavam a palavra, pregavam a verdade. Paulo vai chegar para os gregos e vai dizer: eu tenho, aleluia, falado a verdade, e vocês me têm feito como inimigo de vocês, porque vos tenho dito a verdade. Mas inimigo não é aquele que fala a verdade. Aquele que te fala a verdade é seu amigo. Por mais que a verdade doa, por mais que a verdade machuque, mas a verdade de Deus, ela machuca para sarar. A verdade de Deus, ela machuca para transformar. Deus santo e poder e glória. Agora a mentira dos falsos profetas, ela vem com mentira e você permanece na mentira. Você espera o resultado, o cumprimento da palavra, e a palavra não se cumpre, porque é falso profeta. A Bíblia vai dizer: se um profeta falar algo e aquela palavra não se cumprir, não ouvireis mais e nem temereis esse profeta, porque é falso profeta. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro profeta, ele entrega a profecia, a palavra se cumpre. O verdadeiro profeta, a palavra que sai da boca dele, Deus honra a palavra. Ele plachai de calabasuriandalabaia. A Bíblia diz que Samuel pregava e nenhuma palavra que saia da boca dele caía por terra, porque tinha ligação com o altar, tinha ligação com Deus, vivia em espírito e verdade. Elias profetizava e aquilo acontecia. Eliseu profetizava e acontecia, porque vivia o evangelho com sinceridade. Você tem que procurar profeta, aleluia, glória a Deus, que prega a verdade e que vive a verdade. Como eu sei que ele vive a verdade, eu preciso tomar conta da vida dele? Não, você precisa ver se tem unção na vida dele. É unção que despedaça o jogo. Enquanto tiver unção, tem vida no altar. Enquanto tiver unção, aleluia, não tem jugo da escravidão, não tem jugo de Satanás, porque ele disse: aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará os servos, os escolhidos de Deus? Que é Deus que justifica. Deus santo e poder e glória. Você é um escolhido, você é uma escolhida. É Deus que te justifica. Se você tem fé ardendo no teu coração, se tem, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória, vontade na igreja, vontade na palavra, vontade, aleluia, de viver as bênçãos, as promessas de Deus, é porque você foi um escolhido, é porque você foi uma escolhida para viver o que Pedro profetizou em 2 Pedro, aleluia, glória a Deus. Você viverá riquíssimas e preciosíssimas promessas de Deus para a tua vida, apartando-se da corrupção, porque se o juízo começa primeiramente na casa do Senhor, onde comparecerá os ímpios que não obedecem o evangelho. Ele sai de ele plachai de calabaio. O prumo começa primeiro na casa do Senhor, aleluia, para as coisas andarem certo na nação, aleluia. A igreja tem que dar no prumo, a igreja
igreja tem que estar no céu, a igreja tem que estar na presença, então a nação será abençoada. Ele planchei de calapai, de omedegaça lá para soriandar a paia, mas por causa dos falsos profetas, os maus frutos, Deus santo e poder e glória, muitos têm generalizado a igreja, muitos têm generalizado os profetas, mas aleluia, Daniel estava na Babilônia, mas Daniel não era da Babilônia. Daniel tinha presença em todo lugar, aleluia, que aparenta ser mal aos olhos dos homens, está perdido. Mefibosete estava em Lodebar, terra seca, terra que não frutificava, aleluia, mas tinha lá alguém que ia sentar na mesa do rei, tinha alguém que tinha promessa, tinha alguém, aleluia, que foi chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus santo e poder e glória, não confunda lugares, aleluia, pessoas como Sodoma e Gomorra, aleluia, não tinha esperança, no olhar das outras nações era rebelde, no olhar das outras nações não tinha ninguém que prestava, mas tinha Ló, e através da vida de Ló, Deus, aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória, tinha promessas, aleluia, glória a Deus, porém, aleluia, se você não vigiar, você perderá as promessas de Deus. Quem crê da glória a Deus? Deus santo e poder e glória. Santo Deus poderoso. Os falsos doutores, os charlatões da fé, eles dizem ser da sinagoga de judeus, dizem ser cristãos, mas são das sinagogas de Satanás. Eles perseguiam a igreja Filadélfia e a igreja Esmirna. Eram duas igrejas que pregavam a palavra de Deus. Eram duas igrejas que estavam na luz. E eles não gostavam da luz. Jesus disse, através da vida do apóstolo João, que a luz, eles estão nas trevas e não vêm para a luz, porque as suas obras são más. E se eles vêm para a luz, as suas obras serão reprovadas. Por isso eles não vêm para a luz, porque as suas obras são reprovadas. Não é somente na igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas as suas obras estão reprovadas. Quando você vem para a luz, é quando você obedece à fé. Aí você vem para a luz. Tem muita gente que não quer obedecer, porque ama a iniquidade. Tem prazer em viver no pecado. Mas eis a diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. Os filhos de Deus não vivem pecando, mas os filhos do diabo vivem pecando. Hoje eu vivo, amanhã eu vivo, mas uma coisa eu sei, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Eis a diferença do ímpio para o justo, eis a diferença de quem serve e quem não serve, eis a diferença da luz para as trevas. Deus santo e poder e glória. Tem uma diferença de quem serve e quem não serve. Não é a roupa, é a modéstia, a temperança, é a educação, é o não perjurar, é o não fazer mal para o próximo. Isaías vai dizer, quem habitará com as labaredas eternas? Quem habitará com ele? Quem habitará na presença? Porque a presença dele é fogo consumidor que consome o mal.
que consome, aleluia, tudo aquilo que é de ruim. A presença de Deus consome o mal, tudo que é de ruim, e traz para a sua vida tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. É estar sobre as labaredas eternas. Para estar sobre as labaredas eternas, eu preciso tapar os olhos para o mal. Eu preciso, aleluia, rejeitar todo presente de vaidade, de vanglória, de soberba, toda ostentação do mundo, tudo aquilo que é, aleluia, o ganhar de opressão, aleluia, porque Deus não está na ferramenta, no ganhar de opressão. Deus santo e poder e glória. Eu preciso, aleluia, não fazer mal ao próximo. Então eu habitarei sobre as labaredas eternas e eu serei abençoado, não temerei mal algum, aleluia, como diz o Salmo 91, Deus santo e poder e glória, e a minha descendência será poderosa na terra. Quando você habitar sobre as labaredas eternas, não tem doença, não tem pecado, não tem inimigo, e a sua descendência, seus filhos, estarão debaixo das asas da presença do Altíssimo, e a sua descendência será cheia do Espírito Santo de Deus. O mal virá e você expulsará, ele não entrará, Deus santo e poder e glória, e não prevalecerá contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, porque você está sobre as labaredas eternas. Deus santo e poder e glória, aleluia. Evangelho é renúncia contra a nossa carne. A nossa carne, ela milita contra o Espírito. A nossa carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 15, verso 25, Deus santo e poder e glória, apartai-vos, abstei-vos, aleluia, da idolatria, dos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos, e da fornicação, da carne sufocada, do sangue, e tudo vos irá bem, ó glória. A Bíblia está dizendo que se nós renunciarmos à idolatria, à fornicação, tudo nos irá bem. Deus santo e poder e glória, aleluia. Os seres humanos, vai dizer a palavra de Deus, que gemem e estão com dores de parto, aleluia. Tem muitas dores, muitas aflições, Deus santo e poder e glória, que prevalecem contra a vida deles, porque eles não obedecem a palavra. O diabo vai dizer para você: não, aleluia, ninguém, aleluia, Deus santo, aparta dos ídolos. Não tem como apartar dos ídolos, não tem como apartar da fornicação. O diabo dirá isso para você. As pessoas dirão para você que você é careta, que você está, aleluia, antiquado, mas eu prefiro ficar antiquado, sendo, aleluia, abençoado na presença, do que, aleluia, glória a Deus, moderno e sendo amaldiçoado fora da presença de Deus, porque todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que tem Jesus tem a vida, e aquele que não tem Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Você está sobre a ira de Deus, ou você está sobre a bênção de Deus? Deuteronômio 28 vai dizer: eis a diferença do bendito para o maldito. E ali o escritor Moisés, ele escreve o texto e vai dizer dos benditos. O bendito, aleluia, glória a Deus, ele passa luta, prova, ele passa pelo processo da humilhação que Deus faz com ele, mas no final, o final ele termina bem. O teu começo será pequeno, mas o teu final será grande. É assim que o Senhor faz, Deus santo, na vida do bendito. E aleluia, não importa a tua situação, porque Deus escolhe cenários, aleluia, aparentemente ruins, vidas aparentemente ruins, para investir no nome dele, porque, aleluia, Deus não escolhe o teu talento, Deus não escolhe a tua capacidade, Deus derrama a capacidade, Deus derrama o talento. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, aleluia, glória a Deus, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Deus santo e poder e glória, aleluia. Ele é fiel, ele é tremendo. E o anticristo é aquele que se opõe contra a obediência da fé. O anticristo, ele tem duas maneiras de entrar na igreja. E a Bíblia vai dizer
que ele se assentará como se fora Deus, no templo de Deus. Mas ele não julgará segundo a sã doutrina, e nem conforme a libertinagem. No templo de Deus, ele se assentará, julgando conforme o fardo extremamente pesado. Como surgirá também os anticristos, que introduzirão a dissolução. São duas maneiras que o anticristo entra. Ele vai assentar no templo, colocando um fardo excessivamente, que nem eu e nem nossos pais conseguirão cumprir. Não tentareis o Senhor, seu Deus, colocando esses fardos, porque somos salvos pela graça. O outro principado de o anticristo entrará na profecia que Judas, não Iscariotes, o mesmo que perguntou para Jesus quando há de manifestar a nós e não ao mundo. Jesus disse para ele: aquele que me ama guardará as minhas palavras, e eu e meu Pai faremos nele morada, e para ele voltaremos. O mesmo Judas, não Iscariotes, profetizou cheio do Espírito Santo que nos últimos tempos chegará homens dissolutos, introduzirão essas doutrinas de libertinagem. Qual doutrina de libertinagem? Que você vem para a igreja, mas pode permanecer na tua vida em pecado. No pecado, perdão, porque em pecado todos nós estamos. No pecado é só quem não recebeu Jesus. Todos estão debaixo do pecado e destituídos da glória de Deus. O nosso corpo é semeado em pecado e ressuscitado em vigor. O Evangelho te chama para ser uma pessoa com domínio próprio, e contra isso não há lei. Esses homens anticristos entrarão com uma doutrina excessivamente exagerada. Não seja demasiadamente justo, para que não morra a ti mesmo. E não seja demasiadamente liberal. Tem que ser na vontade de Deus, que não escandaliza, é boa, perfeita e agradável. Deus Santo tem poder e glória. Então você tem que apartar os falsos profetas. Glória a Jesus. Porque mesmo você sabendo da verdade, você pode ficar cego. O Deus desse século, com letra minúscula, Satanás, ele veio cegar o entendimento dos incrédulos. Não somente dos incrédulos, mas também daqueles que estão crédulos. Deus Santo tem poder e glória. Então, se você, por mais que você tenha estudo da palavra, por mais que você tenha conhecimento da palavra, tem um Espírito Santo de discernimento, se você seguir esses falsos cristos, falsos messias, você ficará cego, porque o anticristo, ele também tem poder, mas Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder para curar, para salvar, para libertar. O diabo, ele pode colocar o mal e ele mesmo pode sair com o mal. O diabo, aleluia, transformou aquele cajado em serpente. Porém, a serpente que Deus transformou
O cajado que Deus transformou em serpente engoliu as duas serpentes de Faraó. É Deus dizendo, aleluia, você tem poder, mas eu tenho todo o poder. Aleluia, glória a Deus. Você é criatura, mas eu sou o Criador. Ele Deus santo e poder e glória. Você vai ficar com quem? Do lado da criatura que tenta colocar medo e fazer, aleluia, de gigante, sendo que ele não tem, ele só tem tamanho em número de povo, mas ainda por mais que o povo de Deus seja menor, aleluia, Deus, ele vale por milhares e milhares, e o exército de Deus é inumerável. E ele disse para Gideão, tem muita gente contigo, pode voltar, aleluia, e ficar só 300 para que o meu nome venha ser glorificado. Oh glória, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que são, Deus santo e poder e glória. Ainda que o diabo junte um exército de Gog e Magog, se Deus está contigo, Deus santo e poder e glória, ele te dará vitória. Se a presença do Eterno está contigo, ele te dará a vitória. Glória a Jesus. Então, se você entrar para uma igreja dos falsos profetas, você ficará cego. Eu tenho que ver se tem a unção, que é a presença, e tenho que ver se tem a palavra. São duas coisas que você tem que ver se tem. Deus santo e poder e glória. Deus tremendo. Porque Jesus disse assim: ouçam o que eles dizem, mas não pratique o que eles fazem. Não entre em conformidade com suas obras, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Porém, ninguém que pregando a verdade consegue se manter pregando a verdade, vivendo a mentira. Porque ele terá dois inimigos se isso acontecer. Ele terá o Deus Todo-Poderoso, que está zelando pelo nome dele, e é contra os hipócritas. E ele terá outro inimigo, que é o diabo. Não podemos servir a dois senhores. Então a pessoa pregando a verdade e não vivendo a verdade, ela terá dois inimigos: o diabo e o Deus Todo-Poderoso. Então não conseguirá se manter. Uma, que o diabo, ele não quer que você pregue a verdade, mesmo não viver a verdade. Porque se você pregar a verdade, você vai estar dando prejuízo a ele. E Deus não quer que você pregue a verdade vivendo a mentira, porque senão ele vai ser um Deus falso. Vai ser tido como um Deus falso. Então, ou você prega a verdade e vive a verdade, ou você sai do templo de Deus e vai para as sinagogas de Satanás, que é a desobediência. Por isso que as igrejas do Apocalipse, a qual é modelo, a qual elas já existiram, elas servem de exemplos, porque são os mesmos espíritos que pelejaram contra elas. É os mesmos espíritos que pelejam nas igrejas de hoje. E nós vemos nessas cartas, glória a Jesus, de Calabai, de Oleprassurianda Labaia, nós vemos nessas cartas que só a igreja Esmirna e Filadélfia
estão fiéis com o Senhor. E ele disse: aquele que for fiel, aquele que vencer, for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da fé, a coroa da herança de Deus, que está sobre a cabeça dos salvos. O campeão não é aquele que vence aqui na terra, o campeão é aquele que vence e guarda a tua fé até o final, que vence o diabo, que vence o pecado, que vence os falsos profetas, porque ele disse: eis que será lançado no fogo o falso profeta, a besta, aleluia, glória a Deus, e o diabo serão lançados no lago de fogo e enxofre. Senhor, Senhor, comemos pão em tua presença. Eu ia na igreja e sentia a tua presença. Eu comia pão, que é a palavra, perante a tua presença. E ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque as suas obras eram das trevas. E que concórdia tem Belial com Deus? Não se colocais em julgo desigual. Já encerro aqui. Apartai-vos dos falsos profetas. Apartai-vos dos falsos irmãos. Porque Jesus está voltando. Virá as duas testemunhas se levantarão com muita autoridade. Ao tempo de amadurecimento da fé, ao tempo de você buscar autoridade, ao tempo de você buscar unção, tudo não vem da noite para o dia, mas você tem que buscar. Tem certas coisas que Deus vai te colocar. Primeiro Ele vai te preparar. Primeiro Ele vai, aleluia, derramar o revestimento, a unção, te amadurecer, te dar experiência, porque a experiência ela gera paciência. Deus Santo de poder e glória. E a paciência ela gerará piedade. Porém, os falsos profetas, eles usarão da piedade como motivo de ganho. É isso que você tem que tomar cuidado. Com palavras, disse Pedro, persuasivas, enganarão os corações dos incautos. Deus Santo de poder e glória. E pelo amor ao dinheiro, Deus Santo, abandonarão a fé. Aleluia, glória a Deus. E transpassarão uns aos outros por causa, aleluia, do dinheiro. E a Bíblia diz, aleluia, na pré-tribulação, em Mateus 24, que eles entregarão uns aos outros para serem presos, e aleluia, glória a Deus, entrarão em muitas contendas, Deus Santo e poder e glória, e nesse tempo haverá guerra. Por isso, meus irmãos, nós, aleluia, temos que vigiar com o espírito do anticristo, que quer tomar a cadeira, que é do cabeça da igreja, que é de Jesus Cristo, a qual em Efésios vai dizer que todo nome, aleluia, está debaixo do nome de Cristo, e o nome dele está acima de todo nome, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele praçai de calapaio, ele praxerre de comanácia. Cristo está acima, ele é o rei da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele venceu, é vitorioso, aleluia, glória a Deus, e ele virá no cavalo majestoso, aleluia, no cavalo branco, os seus olhos como fogo, e aí entrará uma espada, aleluia, regente na sua boca, para reger com cetro de ferro as nações desobedientes. Quem crê da glória a Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele é fiel.
Ele é tremendo. Ele é digno de toda honra e todo louvor. Então, os falsos profetas anticristos quererão roubar aquilo que o Pai deu a Cristo Jesus, a santidade, o trono, a igreja. Por isso nós devemos permanecer na presença, na palavra, na igreja Esmirna e na igreja Filadélfia. Ele disse para a igreja Esmirna: é pobre para com os homens, mas é rica para com Deus. Ele disse para aquele homem, aleluia, rico: se hoje pedisse a tua alma, para quem seria a tua alma? Porque é rico para com os homens, mas pobre para com Deus. Deus santo e poder e glória. Ele disse para a igreja Filadélfia: conheço a tua pouca força, mas guardaste no coração a minha palavra, e eu te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Quer ser guardado da grande tribulação, quer ser guardado do mal. Aleluia. Isaías profetizou que o justo ele é tirado antes que o mal chegue, porque ele guarda a palavra. Davi disse: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele plachai de calabaçurenda lapaia. Aleluia. É Filadélfia, é Esmirna, é guardar a palavra no coração até o final, é perseverar até o final, e Deus te guardará do mal, Deus te livrará do mal, e você será abençoado. Disse o profeta Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor. Deus santo e poder e glória. Disse o profeta Paulo: se crê, aleluia, em Jesus Cristo, será salva tu e tua casa. Receba aí, aleluia, neste dia, receba as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, receba o Espírito Santo, receba o livramento de morte. O temor do Senhor, ele traz, aleluia, o livramento dos laços de morte. Receba aí a cura, receba aí a restauração, receba aí o renovo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, o livramento dos falsos profetas opressores. Receba aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua vida, e todo mal que sai em nome de Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pregarão a palavra, não conseguiram pregar por muito tempo. Serão arrogantes, soberbos, e são os falsos profetas. E não terá, isso aqui eu estou falando para você, os frutos que dá para você ver, sem ficar tomando conta da vida dele. Arrogantes, ignorantes, não pregarão a palavra, não conseguirão, e não terão a unção sobre o altar. Não terão unção sobre o altar, é a palavra. Sai deles. Aleluia. E Deus será contigo. Deus santo de poder e glória. Deus tremendo, Emanuel. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.